Livro: O Andar no Espírito, O Andar no Poder. Autor: Dave Robertson. Profecia. Quando eu chamo e separo você através da ordenação para uma operação na qual eu pus você, meu poder irá qualificar você no íntimo para cumprir aquela função. Porque eu tornei todas as coisas possíveis para aquele que crê. Portanto, se aproxime da minha presença não com o seu entendimento ou com ideais, crenças e doutrinas, como os homens fariam. Porque eu ponho no seu interior uma unção que não pode mentir. Esta unção é verdade e irá lhe ensinar todas as coisas. Entregue-se ao meu espírito para os propósitos da edificação, e eu o exaltarei. Eu o edificarei em toda operação para a qual eu separei você, e eu o qualificarei pelo meu poder. Capítulo 4. As variedades de línguas no governo de Deus. Vimos que a variedade de línguas é uma operação divina completa, colocada no governo de Deus para servir a um propósito crucial. Negar isto é negar o perfeito corpo de Cristo. Por isso, vamos descobrir mais sobre o papel da variedade de línguas no governo de Deus e a razão pela qual ele designaria uma operação inteira para isso. Eu quero que você entenda o que ele tornou disponível para nós através do dom maravilhoso de falar em línguas, e Satanás engana muitos fazendo-os acreditar que é um dom obsoleto ou insignificante. A natureza única da variedade de línguas. Existe somente uma operação que nós podemos cumprir imediatamente a partir do momento que nascemos de novo: a oitava operação, variedade de línguas. No momento em que nós recebemos a Jesus como Salvador, podemos também receber o batismo do Espírito Santo e começar a falar em outras línguas, as quais começam a nos qualificar espiritualmente para toda e qualquer outra operação a qual venhamos a ser chamados. Uma pessoa não pode se tornar um apóstolo ou um profeta 5 minutos após ter nascido de novo, mesmo se aquele for o seu chamado. Ela primeiro deve se tornar qualificada, treinada, preparada e amadurecida pelo Espírito Santo antes que Deus a separe para a função a que ela é chamada. Isto é verdade com quaisquer das outras 7 operações listadas em 1 Coríntios 12, 28. Nem todos são qualificados para ensinar a palavra de Deus. Você pode distinguir pelas pessoas que cochilam sem intenção enquanto alguns ministros ensinam. Uma pessoa não pode entrar imediatamente na totalidade do ministério exercendo operações de milagres ou dons de curar. Em cada uma das outras 7 operações, incluindo socorros e governos, uma pessoa deve primeiro ser fiel e ser equipada pelo Espírito Santo antes que possa cumprir a operação para a qual é chamada. Por outro lado, uma pessoa pode mover-se na oitava operação instantaneamente ao seu renascer. Suponha que uma pessoa responda a um chamado do altar e diga: "Eu recebi Jesus como Salvador." Então alguém se levanta e diz: "Você simplesmente recebeu a natureza de Deus. Agora você precisa ser cheio do Espírito Santo." Ela pergunta: "O que você está falando?" Ela entende que porque seu espírito acabou de se tornar o receptor de uma nova natureza, ela agora é capaz de receber o batismo do Espírito Santo. Então, diz: "Sim, eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo." Então receba o Espírito Santo, a promessa do Pai. De repente, o queixo da pessoa começa a tremer. Fale, ela é instruída. Sua boca começa a formar palavras e logo ela está falando em línguas. Ela fica por dias radiante, falando em sua nova linguagem com grande felicidade. Por que Deus fez assim? Por que as línguas estão disponíveis para nós instantaneamente após o nosso renascer? Porque orar em línguas tem tudo a ver com sermos preparados e qualificados para o nosso chamado específico,
E à medida que oramos em línguas, o Espírito Santo é capaz de edificar em nosso coração o entendimento da vontade de Deus em nossas vidas. Algumas vezes as pessoas confundem o batismo do Espírito Santo com um novo nascimento. Entretanto, existe uma grande diferença entre nascer de novo e receber o domínio total da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa exatamente como cada um de nós é. Quando nós nascemos de novo, o recebemos pelo processo criativo através da nova criação. Mas não o recebemos em sua totalidade até sermos batizados no Espírito Santo. Agora ele vive em nós, auxiliando-nos na oração, capacitando nossas vidas e trazendo a revelação da palavra à medida que andamos em obediência a Deus. É da vontade de Deus que, a partir do momento em que nascemos de novo, nós levantemos nossas mãos em submissão e louvor para receber o batismo do Espírito Santo. Esta é exatamente a melhor maneira de ser cheio com o Espírito Santo. Mas o diabo vem tentando separar o novo nascimento do batismo no Espírito Santo através de divisões de doutrinas para que, agora, como regra, as duas experiências não aconteçam juntas. O milagre das línguas no batismo do Espírito Santo. Na realidade, o diabo faz tudo o que pode para impedir que as pessoas recebam o batismo do Espírito Santo com a prova de falar em línguas. Por exemplo, muitas vezes eu ministro a pessoas que já foram em outras centenas de linhas de oração procurando ser cheias com o Espírito Santo, mas que sempre foram decepcionadas. Elas respondem quando eu as chamo no altar e, como muitos outros ministros antes de mim, eu oro por elas. Suas bocas se movem, mas elas não fazem nenhum som. Eu as encorajo dizendo: por que vocês simplesmente não falam o que os seus lábios já estão balbuciando? A maioria dos que seguem a minha sugestão imediatamente começa a falar em línguas. Por que é assim? Porque no momento que a pessoa do Espírito Santo enche um crente, a primeira coisa que ele faz é começar a criar a linguagem sobrenatural das línguas no interior do seu espírito para sua edificação pessoal. Na minha própria experiência, a primeira prova de que eu havia sido batizado no Espírito Santo foi o que Isaías 28:11 chamou de lábios gaguejantes, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Uma noite, quando eu fui para o altar para ser cheio com o Espírito Santo, algo veio sobre mim. De repente, meu queixo, boca e língua começaram a se mover. Minha boca parecia estar fora de controle. Eu pensei: o que há com a minha boca? Eu não sabia que no momento em que eu disse: encha-me com o Espírito Santo, o Espírito Santo havia começado a criar suas palavras sobrenaturais no meu espírito. Então as palavras saíram dos meus lábios gaguejantes porque eu estava com medo de dizê-las em voz alta. Eu tinha certeza que seria só eu falando. Eu não percebi que a minha boca estava, na verdade, formando uma linguagem sobrenatural do Espírito Santo. Mais tarde, quando eu estava adorando a Deus em casa, o Espírito Santo veio sobre mim de novo. Minha boca começou a se mover da mesma maneira que havia se movido naquela noite na igreja. No entanto, eu já havia aprendido sobre Atos 2:4, que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, desta vez, ao invés de lutar contra a necessidade de falar em voz alta aquelas palavras, eu me entreguei ao Espírito Santo e comecei a falar em línguas. E quanto mais eu me entregava, mais os rios de água viva do Espírito Santo jorravam de mim. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem,
pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7, 38 e 39. Não demorou muito para eu começar a falar uma linguagem de oração inteira através do poder do Espírito Santo. Os benefícios de orar em línguas. Se Deus, o Espírito Santo, literalmente cria esta linguagem no nosso espírito, que tipo de oração seria? Quais são os benefícios que traz para nós? Nós já vimos alguns dos benefícios de orar em outras línguas e iremos abordar vários deles com mais profundidade agora adiante. Contudo, eu quero apenas mencionar alguns destes benefícios. O Espírito Santo veio para dentro de nosso espírito para nos trazer revelação da cruz e de tudo que Jesus tem se tornado em nós. Também, no dia em que eu e você falamos em línguas, uma operação viável e poderosa do governo de Deus passou a funcionar dentro do nosso espírito, criada para nos dar e nos fazer entender o que nenhum homem pode nos dar através de meios naturais, autoridade espiritual. Este poder espiritual e autoridade são os meios que Deus nos dá para superar tormento, preocupação, medo e falta de esperança, que podem dominar nossas vidas quando passamos de uma situação angustiante para outra, perdendo a direção constantemente. Orar em outras línguas também supre o poder para superar falhas de caráter. Aqueles traços de caráter que estão enraizados e continuam aparecendo e roubando todo o nosso vigor e iniciativa de superar os testes e as tribulações que precedem quase todas as grandes vitórias e promoções de Deus. Orar em línguas sempre nos afeta de uma maneira positiva. Deus diz que nos edifica, 1 Coríntios 14, 4. Em Judas 20, ele diz que nos edifica em nossa santíssima fé. Na medida em que passamos tempo orando em línguas fielmente, nossas vidas começam a ser transformadas. A palavra de Deus começa a se tornar viva quando colocamos o nosso espírito, a lâmpada do Senhor, Provérbios 20, 27, nas mãos do habilidoso iluminador. Nós precisamos entender aquele que o Pai nos direcionou para nossa instrução, aquele a quem podemos ceder nosso espírito em oração. Lembre-se, é a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo da promessa, que nos tem preenchido. Devemos considerar como privilégio e desejo do nosso coração nos colocar em oração com o Espírito Santo. Ele não tem nenhum problema ou preocupação própria para orar, ele não é aquele que precisa de iluminação. No entanto, ele está mais do que disposto a orar através de nós por tudo que nos diz respeito. Ele está ansioso para nos ensinar e guiar em toda a verdade. João 16, 13. Não importa em que tipo de estado carnal nós estejamos quando nascemos de novo. Não importa se estávamos roubando dinheiro, mentindo, bebendo uísque, ou espreitando mulheres em becos escuros. Quando somos batizados no Espírito Santo, aquele primeiro simples e pequeno dom de orar em línguas passa a funcionar por uma razão: nos edificar. É por isso que nós não devemos esperar para orar em línguas até que nos sintamos suficientemente espirituais. Mas, irmão Robertson, eu tenho um estilo de vida carnal. Isso pode mudar. Deus quer lhe trazer de lá para cá, de uma vida de carnalidade para uma vida de liberdade e vitória. É para isso que o Espírito Santo veio, trazendo sua linguagem espiritual com ele. Não importa quão espiritual ou não você se sinta, quando você começa a orar no Espírito Santo, você começa o processo de edificação. Ele deu dons a todos os homens. Então voltemos para Efésios 4 para darmos uma olhada mais de perto ao desígnio de Deus para o funcionamento do corpo de Cristo. Isto nos ajudará a entender o papel da variedade de línguas no governo de Deus. Aquele, Jesus,
que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 10-13. Na década de 80, eu recebi muitos ensinamentos a respeito desta passagem da Bíblia. Foi assim que fui ensinado. Jesus subiu às alturas e deu 5 funções de ministério como um dom para a igreja. Para que propósito? Para o aperfeiçoamento dos santos, para que todo e qualquer crente possa fazer o trabalho do ministério, que então traz a edificação para o corpo de Cristo. Esta interpretação soa familiar? Bem, vou lhe dizer o que este ensinamento fez para nós ministros. Em quase todos os lugares onde fomos ministrar, as congregações nos tratavam como se fossemos o presidente dos Estados Unidos. Eu tenho que admitir que eu não me importava em ser tratado com tanta glória, principalmente nos meus primeiros anos mais carnais. Eu gostava daquela empolgação toda. Nas conferências, nós ministros éramos apresentados mais ou menos assim: Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E agora vamos receber um destes dons para o corpo de Cristo, o evangelista e mestre Dave Robertson. Em algum lugar bem dentro de mim, um pensamento se escondia que eu nem sequer ousava mencionar para mim mesmo: ó, seus pobres tolos! Eu fui escolhido como um dom especial para vocês, para o seu amadurecimento e para que vocês possam fazer o trabalho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Mas a única razão pela qual vocês estão sendo edificados e amadurecidos é pelo grande dom que reside no meu interior. Comecei a pensar que eu era algo especial. Graças sejam dadas a Deus, por Ele ter me curado deste comportamento nocivo. Eu sempre conseguia perceber quais igrejas haviam recebido o ensinamento governamental sobre os dons do corpo de Cristo, porque eu sempre era tratado com muito respeito nessas igrejas. Por exemplo, eu tinha uma Mercedes pronta para me transportar e um homem no quarto ao lado sempre à minha disposição caso eu tivesse algum desejo às 2 da manhã por um sorvete. Eu estaria mentindo para você se dissesse que não gostava daquele tipo de tratamento. Mas alguns de nós ministros começamos a esperar aquele tipo de tratamento especial como um direito dado por Deus. Se tudo no quarto do hotel não estivesse perfeito, era motivo de reclamação. Onde está a minha super cesta de frutas? Onde está o homem que deve ficar no quarto ao lado, esperando para me levar ao culto? Eu me recordo de me sentir insultado se o anfitrião da igreja não tivesse um carro estacionado na frente me esperando depois que o culto acabasse, para que eu pudesse imediatamente entrar nele. Minha mulher foi a primeira que realmente reconheceu o meu comportamento errado. Estávamos ministrando em uma grande conferência em Omaha, Nebraska, com vários ministros de grande nome. Eu era o menor de todos, então me deram os cultos da tarde, quando a maioria das pessoas quer comer ou tirar uma soneca entre os cultos. Mas eu não me importava, embora a maioria dos ministros convidados nunca participasse dos meus cultos. Então, Deus começou a se mover poderosamente naqueles cultos da tarde. O homem encarregado veio até mim e disse: nós gostaríamos que você recebesse as ofertas de cada culto. Daquele momento em diante, em todos os cultos, eu ensinava um pouco sobre a palavra e recebia a oferta.
Mas o ministro escalado para pregar nunca vinha ao culto até que a oferta fosse feita. Isso começou a me incomodar. Uma noite, Rosalie e eu estávamos no elevador e alguém que estava participando da conferência me disse em meio a outras pessoas: "Puxa, os outros ministros deveriam ouvir você ensinar." Eu respondi amargamente: se eles ficassem lá por mais tempo, ouviriam. Minha mulher percebeu meu orgulho por trás daquela resposta e me repreendeu mais tarde. Mas, veja, o ensinamento que eu estava recebendo sobre o governo de Deus não estava contribuindo com o meu comportamento. Todas as vezes que eu ouvi Efésios 4 ensinado daquela maneira, eu ficava cheio de mim mesmo, tornando-me mais convencido por ser um dom especial para o corpo. Graças a Deus, se continuarmos a orar no Espírito Santo e a falar os mistérios para o Pai, Ele irá nos corrigir. Demorou para que Deus tomasse as rédeas por causa do meu comportamento orgulhoso e errado. Ele revelou ao meu espírito o papel que as outras operações, inclusive as variedades de línguas, desempenham em seu governo. Eu fiquei muito chocado quando entendi o que ele estava dizendo. Eu disse: Senhor, você não estava exaltando nem um pouco a nós, ministros. Veja, é bom dar honra onde a honra é devida e mostrar respeito a um ministro do Evangelho. Mas se você pensa que o chamado dele é mais honroso que o seu, pense novamente. Deus não faz acepção de pessoas. Você também é um dom precioso para o corpo de Cristo. Qualquer que seja o seu chamado ou função, ele é tão importante quanto o chamado de um ministro aos olhos de Deus. Você deve ser tratado com o mesmo respeito que qualquer outro ministro. Então, o que Paulo está dizendo em Efésios 4, 10 a 12? Bem, para entender, você precisa olhar em 1 Coríntios 12, 27 e 28, onde Paulo diz algo muito parecido. Primeiro ele diz: "Ora vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo." Compare isso com Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. No contexto, Paulo estava, em 1 Coríntios 12, 27, referindo-se ao corpo todo de Cristo. No versículo 28, Paulo diz: "A uns estabeleceu Deus na igreja", e lista todas as 8 operações de Deus. Assim como em Efésios 4, 11, ele começa com os 5 ministérios. Então ele lista socorros, governos e variedades de línguas. Veja, quando Jesus subiu às alturas, ele apresentou seu sangue derramado ao Pai para a redenção da humanidade, sentou-se à direita do Pai e disse: "Está consumado." Então, ele começou a encher tudo em todos, todo o corpo de Cristo, com seus dons. 3 categorias de dons para os 3 propósitos. Agora vamos dar uma olhada na divina sequência encontrada em 1 Coríntios 12, 28. Nós sabemos que Jesus subiu às alturas apenas uma vez, e concedeu dons aos homens. Mas para poder lhe ensinar como 1 Coríntios 12, 28 se encaixa em Efésios 4, 11, vamos dizer que, hipoteticamente, Jesus subiu às alturas em 3 fases diferentes, uma vez para cada uma das 3 categorias de dons. Na primeira vez, Jesus pegou um punhado dos 5 dons do ministério e os derramou sobre o corpo de Cristo. Então, um grupo de pessoas se levantou para receber esses dons. Um disse: "Meu Deus, sou um apóstolo do corpo." Outro disse: "Fui separado para a função de profeta." Algum outro disse: "Fui chamado para ser um evangelista." Outros exclamaram: "O dom de ensino veio sobre mim?" Ou "Fui chamado para ser pastor."
Aqueles que foram chamados para essas funções do ministério se levantaram, reconheceram seus chamados e disseram: recebemos graça para isso. Para que propósito ele concedeu funções de ministério? Ele nos concedeu para o aperfeiçoamento, ou amadurecimento dos santos, Efésios 4, 12. Aqueles que estão nos 5 ministérios devem suprir o corpo de Cristo com a revelação recebida do Senhor. Eles devem ministrar a palavra de Deus para levar os santos do leite espiritual para o alimento sólido. Dessa maneira, os santos podem amadurecer até que sua transformação seja completa. Digamos que Jesus, examinando o corpo, dissesse: as 5 funções do ministério não são suficientes para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Eu preciso subir às alturas e pegar outro punhado. Então, nessa hipotética ilustração, ele subiu às alturas pela segunda vez. Pegou outro punhado de dons e derramou sobre o corpo. Dessa vez, milhares e milhares de pessoas se levantaram e disseram: Oba, fui chamado para socorros, ou recebi o dom de governos. E a esses Jesus disse: que maravilha! Eu lhes dei graça, e simplesmente isto é um dom tão bom para a minha igreja quanto o do apóstolo ou do profeta. O que fazem socorros e governos no corpo de Cristo? Eles preenchem o segundo propósito listado em Efésios 4, 12. Eles fazem a operação dos serviços. Mas quando Jesus examinava o corpo mais uma vez, ele disse: não é suficiente. Meu povo ainda precisa aprender a operar pelo meu espírito. Então ele subiu às alturas mais uma vez para terminar de equipar o corpo de Cristo. Dessa vez, ele pegou a oitava operação de Deus, variedades de línguas, e derramou sobre todo o corpo de Cristo. Toda pessoa no corpo deveria ter se levantado e recebido esse dom. Por quê? Porque a mais importante manifestação das variedades de línguas é a direta operação do Espírito Santo dentro do espírito do crente para edificá-lo. Esse é o propósito que essa operação preenche. É dada para a edificação dos santos. Até quando? Até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Até que deixemos de ser enganados pela astúcia fraudulenta dos homens. Até que preenchamos os nossos chamados, falando a verdade em amor. Cada um de nós deve receber essa operação porque, se vamos nos tornar uma unidade na fé, devemos aprender como liberar o poder do Espírito Santo, nosso Mestre, que habita dentro de nós. Ele está mais do que disposto a orar por nós hora após hora em segredos divinos e mistérios perante o Pai para ajudar-nos a ser espiritualmente preparados para a operação a que Deus nos separou no nosso novo nascimento. Então, quando Jesus subiu às alturas, ele concedeu 3 categorias de dons para 3 propósitos separados: os 5 ministérios para o amadurecimento dos santos, socorros e governos para a operação dos serviços e variedades de línguas para a edificação do corpo de Cristo. Essas 3 categorias foram dadas para que todos pudéssemos chegar à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, Efésios 4, 13. Atingindo a unidade da fé. O diabo tem tentado confundir extremamente a igreja a respeito do assunto das línguas. Ele quer que fiquemos tão desanimados que simplesmente desistamos de usar esse dom divino. No entanto, das 3 categorias de dons concedidos aos homens, Deus designou toda uma categoria para uma única operação: as variedades de línguas. Essa operação possui a 3ª categoria necessária para levar o corpo de Cristo à unidade da fé. Pense nisso na próxima vez que alguém lhe disser que não é bom orar em línguas ou que você não pode orar muito em línguas. Portanto,
cabe a nós encontrar em Sua palavra qual o papel importante que esta operação desempenha em nossas vidas. A verdade é que, se tudo que preenchêssemos no corpo de Cristo fosse a oitava operação das variedades de línguas, ainda assim seríamos um dom para o corpo de Cristo, para a edificação dos santos. Mas, qualquer que seja outra operação a que somos chamados por Deus para preencher, temos acesso a esta terceira categoria e à edificação que ela provê quando oramos no Espírito Santo. Entretanto, apesar da importância que Deus dá a variedades de línguas, muitos no corpo de Cristo querem desvalorizá-la e até mesmo excluí-la. Mas se a categoria que Jesus deu para a edificação dos santos for excluída, então, como vamos chegar à unidade da fé? É necessário que todas as três categorias de dons preencham todos os três propósitos listados em Efésios 4:12 para que o corpo de Cristo chegue no lugar de unidade que Deus planejou. A partir do momento que cada medida do dom de Cristo preencher seu chamado, o corpo de Cristo começará a se levantar, à medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4:13. Por que tudo isso é necessário? Efésios 4:14 e 15 nos diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não é interessante que precisemos destes dons que Jesus concedeu aos homens? Nós precisamos deles para que não sejamos enganados pela astúcia fraudulenta dos homens. Nós também precisamos deles para que possamos ser purificados de toda a mentira e para que comecemos a falar a verdade. Quando falamos a verdade em pureza de espírito e não estamos sendo mais enganados, podemos então começar o processo de qualificação para o nosso chamado, a capacitação dos dons espirituais. Fala, galera! Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos.